O que quase ninguém tem coragem de admitir depois de um término: os seus erros, muitas vezes, aonde foi que você errou, porque isso é muito vergonhoso para muitas pessoas. Se a pessoa ela tem um ego muito grande, um orgulho muito exacerbado, dificilmente ela admite o que ela errou numa relação. Ou muitas vezes assumir que ama ainda a pessoa, mesmo ela tendo partido há muito tempo, é muito difícil para algumas pessoas assumirem isso, que elas continuam amando mesmo que a pessoa não esteja mais presente na sua vida. E isso é muito comum, muitas vezes a gente tende a acreditar que o verdadeiro grande amor da sua vida passou, que ele ficou para trás pelo tamanho da doação ou do sentimento que você cultivou por aquela pessoa, de entrega, de amor, de satisfação, de êxtase, de prazer que aquela pessoa despertou em você. Mas a partir do momento que você compreende que o amor despertado em você através daquela outra pessoa, ele pode permanecer em você e você pode despertar ele a qualquer tempo, em qualquer momento, por isso também amor a todo tempo, que o amor é algo que você carrega consigo e não precisa de um gatilho externo do outro para ser ativado, você começa a perceber que você não depende de ninguém para amar a todo tempo. Você pode amar dentro de si e distribuir esse amor para todas as pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas também têm muita dificuldade de admitir que, por pior que tenha sido a relação, existem muitas coisas que são compreendidas e integradas dentro de si, e que essas dificuldades que existiram na relação, que culminaram num término, são uma grande lição para a nossa vida. Isso muitas vezes é difícil de admitir, mas isso é a única coisa sensata a se admitir, que aquela relação foi necessária para o seu crescimento e para o seu aprimoramento pessoal e espiritual. Existe amor suficiente que salve uma relação ou isso é uma ilusão perigosa? Depende do quanto você está disposto a se doar. Cristo doou a própria vida para salvar a humanidade, como diz a Escritura. Você estaria disposto a entregar a sua sanidade mental, o seu tempo e toda a sua energia para salvar um relacionamento conflituoso que te tira a energia de coisas que são importantes para você, seja fazer o seu esporte, seja fazer o seu trabalho, seja pensar livremente, seja estar em silêncio? Aqui você pode colocar nessa lista qualquer coisa que seja importante para você. Então, você ama muito uma pessoa, por quê? Por causa das sensações que ela te traz, pelo que ela desperta em você, porque você gosta dela ao ponto de querer estar com ela na maior parte do tempo. E isso gera um relacionamento entre duas pessoas que se amam e têm um relacionamento de namoro ou casamento. Mas a partir do momento que essa relação ela exige demais de você, ela te demanda muito tempo e energia e você sente que está sacrificando os seus próprios sonhos, a sua liberdade ou o que quer que seja que essa relação esteja exigindo além do que você pode se doar, essa pergunta é pessoal e intransferível. Cada um sabe o quanto está disposto, muitas vezes a gente não sabe e a gente sofre, a se doar para salvar um relacionamento. Cada pessoa sabe por que está se sacrificando ou sacrificando o seu bem-estar. Então, Cristo se sacrificou por quê? Pelos motivos dele. Você está se sacrificando, às vezes, numa relação que já está conflituosa, que está sugando a sua energia e você não aguenta mais, você já está se sentindo exaurido. Por quê? Qual o ganho que você está tendo? É apenas para satisfazer a felicidade de outra pessoa? Ou você tem uma certa felicidade em se doar, em ser altruísta? Porque se a relação está conflituosa e você está se doando além da conta, você tem que medir se vale a pena, se o custo está valendo a satisfação que você tem nessa relação. Senão, acredito que é inevitável sair fora e buscar um outro horizonte que seja melhor para você. O amor e a dependência emocional são conceitos completamente diferentes. Você pode estar vibrando no amor numa relação que já tem 20 anos de existência, ou pode estar vibrando na carência e na dependência emocional, exigindo ou demandando ou chantageando que o outro se faça presente por causa de uma fragilidade sua. Então tá aí a diferença, né? Independente da duração da relação, dependência emocional e amor são duas coisas completamente distintas. Quando você está vibrando no amor, a dependência emocional ela deixa de existir automaticamente. É como dois corpos que não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Quando o amor entra em cena, você preza pela sua felicidade e pela felicidade do outro. Quando o amor sai de cena e entra a dependência emocional, que é essa fragilidade que o ser tem, esse medo de ficar sozinho ou na ausência do outro, dessa pessoa que você ama,
Então o amor ele vai embora, porque a partir do momento que você está vibrando no amor, que é um sentimento, uma sensação, você já não tem mais a dependência. E quando você vibra na dependência, que é o medo, o amor ele se desliga de você. Então, ou você está vibrando no amor, ou você está vibrando na dependência. E como seres humanos que temos emoções flutuantes e os sentimentos eles se alternam em vários momentos, uma hora você pode estar vibrando no amor e outra hora você pode estar vibrando na dependência, mas nunca simultaneamente nas duas sensações. Você não consegue estar amando uma pessoa ou amando a si mesmo e estando dependente ou carente emocional ao mesmo tempo. Porque a partir do momento que você se ama e ama o outro, você não obriga mais ele ou não força que ele esteja com você e nem exige que a presença do outro esteja consigo para se fazer completo. E a mesma coisa quando você está dependente emocional, né? O oposto do amor, quando você está vibrando na carência, você não está nem se amando nem amando o outro. Então você está na dependência de algo externo ou de uma sensação positiva ou da presença do outro para ser feliz. Então são sentimentos, são sensações, são manifestações do ser que são conflitantes. Quando você liga uma, a outra desliga. E vice-versa. Foram 9 minutos de explicação, de puro blá blá blá. Porque algumas pessoas só conseguem amar através do conflito. Porque o que nós entendemos como amor foi criado na nossa infância, quando nós nascemos, quando nós estávamos no útero da nossa mãe, quando nós fomos alimentados com uma série de informações quando nós éramos bebês no berço e depois na escola, quando nós fomos rejeitados, as primeiras vezes que nós fomos rejeitados pelos nossos pais, que nós choramos ali, éramos uma criança de colo, uma criança pequena, e os pais não nos dão a devida atenção e proteção, naquele momento já existe a primeira rejeição. E depois existem outras rejeições na escola, aquela pessoa, aquela menina ou aquele menino que você gostava, e às vezes você é ridicularizado. Então você pode ser uma pessoa reativa ou você pode ficar viciado nessa rejeição, porque a partir do momento que você cria uma imagem de que o amor é aquilo que você sente por uma pessoa e essa pessoa te rejeita e você foi rejeitado uma série de vezes, você tende a rejeitar os outros também e achar que isso é uma expressão de amor. Então nós somos educados muitas vezes na nossa primeira infância e muitas vezes depois, na nossa adolescência, quando nós nos tornamos adultos, nós criamos uma visão distorcida do amor, que o amor é briga, se a gente vê muita briga entre o nosso pai e a nossa mãe, ou no nosso seio familiar, entre os nossos irmãos, entre os nossos avós, entre as pessoas no colégio, os nossos primeiros tutores, a partir do momento que nós tendemos a ouvir eu te amo e eu te odeio da mesma pessoa, nós começamos a misturar uma série de conflitos com o que realmente o amor significa. E o amor não significa relações conflituosas ou ter que sofrer e ter relações pesarosas, não. Isso são as primeiras relações que nós aprendemos, que foram as nossas referências na nossa primeira infância ou na nossa adolescência, e aí, por nós acreditarmos que o amor vem com toda essa confusão, nós tendemos a nos viciar em relações conflituosas. E aí se cria essa crença dentro do indivíduo de que o amor ele precisa de conflitos, ele precisa de brigas, ele precisa ser algo sofrido, mas isso não é a verdade. Não é assim que o amor se manifesta. Isso não é o amor, isso é uma distorção do amor. E quando você sofre dessa falta de compreensão do que é o amor e do que foi colocado em você como uma linguagem do amor, para que você se cure e viva verdadeiramente que é o amor, você precisa se desfazer de toda essa tralha que é inútil e se reconectar com o verdadeiro significado do amor. Por isso, amor a todo tempo, o tema principal de estudo da minha vida. Como assumir responsabilidade emocional sem se culpar por tudo? Primeiro que a culpa é algo que eu acredito que ninguém deveria sentir. A culpa é um sentimento que sufoca a gente. Por outro lado, quando você assume a responsabilidade e não se sente culpado, você tira essa sensação asfixiante que a culpa traz, porque ela vai te sufocando e te suprimindo com esse sentimento pesaroso. Eu acredito que ninguém deveria sentir culpa, mas ao contrário, quando você se responsabiliza, e a autorresponsabilidade é uma das maiores virtudes humanas que infelizmente as pessoas não têm cultivado e deveriam cultivar cada vez mais em suas vidas. Quando você se responsabiliza ao invés de se culpar,
você tira o fardo dos erros que você cometeu e você começa a analisar as suas ações e atitudes de forma mais racional. E você começa a refletir o que você poderia fazer melhor dali para frente, porque você não tem como mudar o passado, você pode agir com mais consciência no presente. Então a culpa, ela acaba recaindo muito sobre o passado. Eu não deveria ter feito aquilo, eu poderia ter sido melhor, e isso acaba se tornando uma sensação muito asfixiante, porque você não pode mudar o passado, você não pode compensar as coisas que você fez com relação ao passado, mas você pode se tornar uma pessoa melhor. Então, quando você se responsabiliza, ao invés de se culpar, você começa a entender que você é o escultor da própria vida. Você é o único responsável por fazer com que a sua vida melhore dali para frente. E aí você começa a tomar atitudes muito melhores e mais produtivas para a sua vida, que tenham efeitos mais satisfatórios com relação a quem você quer se tornar, e a partir desse momento que você deixa a culpa para trás, assume as responsabilidades pelos seus atos, independente de outras pessoas terem te ferido, outras pessoas terem entrado na sua vida, mesmo que você não seja um responsável direto, você é um responsável indireto pelas suas escolhas. O que você come, o que você bebe, as suas companhias, com quem você anda, quem você deixou entrar na sua casa, os lugares que você frequenta. Quando você começa a filtrar isso com responsabilidade e você vive uma liberdade responsável, a liberdade de escolher o melhor para a sua vida, porque você pode escolher o que é melhor para a sua vida. A culpa deixa de fazer parte do seu campo vibracional, da sua vida, e você começa a fazer escolhas cada vez melhores e você vai se lapidando até você se tornar a pessoa que você quer ou chegar mais perto do que você deseja ser como indivíduo, como ser humano. Todo mundo deveria fazer terapia ou isso é um discurso raso? Eu acredito que a terapia vai muito além de um processo de conversar com um psicólogo, com um psiquiatra ou com alguém que esteja lhe auxiliando a resolver os problemas da sua vida e entender como viver melhor. Eu acredito que tudo que te tire de um estado vibracional mais baixo para um estado e te leve para um estado vibracional mais alto é um processo terapêutico. Então você está mal, você está debilitado da sua saúde porque você tem se alimentado mal, vamos supor, e você começa a introduzir hábitos alimentares melhores, isso já é uma relação terapêutica com o seu corpo, com a sua alimentação e com o seu bem-estar fisiológico. Então, a partir do momento que cada atitude que você faz, cada escolha que você toma na sua vida, ela te leva para um estado de evolução mais elevado que o patamar que você se encontra hoje, isso já é terapia, isso já é terapêutico. A terapia ela foi uma palavra cunhada na Grécia há aproximadamente 3.000 anos e ela quer dizer exatamente isso. Quando você se coloca a serviço de fazer com que o outro esteja melhor, mais feliz, seja através de uma palavra ou de uma conversa amiga, seja através da prestação de um serviço ou da compra de um produto que vai te levar a um estado melhor de viver, isso já é praticar terapia. Mas com relação à terapia como o termo é conhecido hoje, de fazer análise ou estar com um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, eu acredito que se conhecer muito mais, se conhecer melhor, se fazer perguntas profundas para entender que tipo de indivíduo você é e que tipo de indivíduo você está se tornando, é uma ferramenta fundamental para que você se torne uma pessoa melhor ao longo dos anos. Então, a terapia, como ela é conhecida hoje, é um processo extremamente benéfico para todo e qualquer indivíduo. Por que tanta gente faz promessas no fim do ano e se abandona em fevereiro? Porque existe uma grande manifestação coletiva de querer que as coisas melhorem na passagem do ano, que é um rito coletivo, que é o Réveillon, onde as pessoas vão para algum lugar, seja uma praia, seja o campo, ou mesmo que elas vão ficar na própria cidade, existe uma condução coletiva dos meios de comunicação, das redes sociais, e do próprio seio familiar, dos amigos, de todo mundo que está nessa grande euforia por tempos melhores, né? Então, desde que a humanidade está aí, não sei quantos mil anos, milhares de anos, nós viemos evoluindo como espécie, quero crer que sim, que estejamos rumando para um lado positivo, evolucionário,
E nós passamos por muitas dificuldades, a Idade Média, as grandes navegações, períodos obscuros da história, e nós estamos sempre querendo atingir planos melhores, uma sociedade melhor, um corpo melhor, uma mente mais ativa, mais paz e amor com as outras pessoas. E por existir esse grande rito de passagem que é o final do ano, nós tendemos a depositar muitas esperanças de que o mundo vai se tornar algo melhor, de que nós nos tornaremos pessoas melhores. E o que acaba acontecendo é que na primeira oportunidade, quando nós voltamos para as nossas vidas, para as nossas rotinas, para o nosso cotidiano, para uma vida que muitas vezes está nos levando para lugares que a gente não quer, a gente acaba esquecendo todos esses desejos e acaba não olhando mais para eles durante todos os outros 300 e poucos dias do ano. Então, eu acredito que um ritual ele precisa ser sustentado todos os dias. Cada vez que você se alimenta, que você escolhe o seu alimento, é um ritual importante. Cada vez que você acorda, as primeiras sensações que você desperta no seu corpo, os primeiros pensamentos que saltam à sua mente, eles são importantes. Você precisa ritualizar isso através de uma oração, através de uma mentalização, de uma meditação. Quando você vai dormir, é mais uma oportunidade de fazer um rito de passagem do seu estado consciente para o seu estado inconsciente, o estado onírico, né? Que é quando você vai descansar a sua mente, o seu corpo, e vai fazer um grande reset. Então, eu acho que é muito conveniente pegar um ano que você não cuidou das coisas que você gostaria, que você não se aprimorou e não buscou ser uma pessoa melhor e depositar todas as suas esperanças entre o dia 31 e o dia 1º do ano. Seria muito mais coerente fazer isso todos os dias, todos os segundos, em todos os momentos, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, a hora que você põe a primeira comida na boca, a hora que você vai falar com as pessoas do seu convívio cotidiano, seja no trabalho, seja a sua família. Todo momento é momento de amar o outro um pouco mais, não só na passagem de ano. Todo momento é o momento de se amar um pouco mais, de se olhar com mais carinho, de viver com mais presença. Então, se você não faz isso 365 dias do ano, 24 horas por dia, não é o final do ano que vai te salvar. E assim que passar os fogos e a embriaguez da bebida, provavelmente, se você não estiver desperto, você vai voltar a ser a mesma pessoa e não vai haver uma mudança significativa em quem você é. Tem 2 minutos e 40. Tá ótimo. Tá ótimo. Não, foi assim de grandíssima utilidade. Tu salvou a minha vida nesse momento. Foi bom, né? Foi bom pra você? Foi ótimo pra mim. Dás um banho?